Olá, meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transitividade verbal. Vamos tentar entender o que é essa transitividade verbal, como é que ela ocorre, quando é que ela ocorre, como é que são caracterizados alguns verbos. No caso aqui, nós vamos entender hoje o que vem ser essa transitividade, como é que está acontecendo, por que nós temos essa caracterização. A transitividade verbal é tudo aquilo que diz respeito ao tipo de relação que um verbo transitivo possui com os outros elementos da oração, certo? E eles podem ser caracterizados com base nessa relação, eles podem ser caracterizados como intransitivos, como transitivos diretos, como transitivos indiretos, ou como transitivos diretos e indiretos. Este último termo aqui, em alguns livros, em alguns documentos, vocês vão encontrar a palavra bitransitivos, ou seja, são aqueles verbos que eles têm duplo sentido, dupla ligação, certo? E aí nós vamos estar tentando entender um pouquinho sobre a classificação desses verbos. Vamos ver que os verbos eles são classificados de imediato como verbos transitivos, diretos ou indiretos. Mas dentro desse mesmo contexto, nós temos os verbos que são significativos, que eles vão expressar um processo, que são os verbos intransitivos. E depois nós vamos perceber que esses verbos intransitivos também podem ser transitivos, ok? E vamos ver aqui. Verbos intransitivos são todos cujo processo envolve apenas o sujeito. Como assim? Só apenas o sujeito? Nós não estamos falando de verbo? Sim, nós estamos falando de verbo. Mas neste caso aqui ele é intransitivo. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele não precisa de complemento. Ele já está completando o sentido do enunciado aqui, tá? Os escritores leem. Então, o verbo ler, neste caso, ele é intransitivo porque depois dele não há nenhum elemento. E aqui, o último elemento aqui, escritores, ele vem ser o quê? O elemento que está fazendo relação com o verbo. O sujeito, neste caso aqui, observem aí, ó. É o processo que envolve apenas o sujeito. Então, logo se nós estamos falando de verbos, nós vamos perceber neste enunciado, para ele ser intransitivo, que ele está só relacionando-se apenas com quem? Com o sujeito. O verbo ler, neste exemplo, ele é verbo intransitivo, porque depois dele não há nada mais. E nós podemos compreender o enunciado sem problemas, não é isso? E aí vamos entender sobre os verbos transitivos diretos. Existem os intransitivos, existem os transitivos diretos e os indiretos. Então aqui um macete bem prático para você entender essa classificação aqui como direta é você vir e retomar o estudo da preposição. Os verbos transitivos diretos, eles não precisam estar estabelecendo relação com outros elementos. Eles fazem essa transitividade aqui de forma direta. O que é uma transitividade? É a passagem aqui, ó. Quando nós vamos ver o verbo ler, e ele está fazendo relação com o objeto livro. Então, esse objeto aqui, ele precisou de alguma preposição para que nós entendêssemos o enunciado? Não, ele não precisou. Então, quando isso acontece, tá? Nós dizemos que esse verbo aqui, o verbo ler, no caso, ele é um verbo transitivo direto. Ele não precisou ter uma preposição bem aqui. Se houvesse uma preposição aqui entre o verbo e o objeto, que é o livro, aí ele não seria denominado como verbo transitivo direto, mas sim como verbo transitivo indireto. E aí nós vamos perceber. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que necessitam de um complemento, eles necessitam da preposição, como percebemos aqui, certo?
Então, aqui nós vamos ter aqui o enunciado. Os leitores simpatizam com o jornalista. Observem aqui que nós temos o sujeito, nós temos o verbo simpatizar, logo nós temos o jornalista, que é o objeto. E este jornalista, para que o enunciado fique completo, nós precisamos usar esse elemento aqui, ó, a preposição. Por isso que eu digo que vocês têm que retomar todos os assuntos, eles precisam estar sendo retomados. É uma recapitulação de outros assuntos. Neste caso aqui, da transitividade verbal, é importante você perceber isso. Você precisa voltar. Eu vou lá dar uma revisada. O que é preposição? Se você percebe que há uma preposição, você já vai saber que este verbo aqui, o verbo simpatizar, ele é indireto, ele precisa do auxílio, do complemento para fazer sentido, certo? E assim a gente vai observar. E tem uma preposição, então ele é indireto. Não tem, ele é direto. E aí nós vamos também entender que os verbos transitivos, eles podem ser diretos e indiretos, ou seja, bitransitivos. Então, o que são verbos bitransitivos? São aqueles que estabelecem duas relações, por isso que se fala de duas. E seus complementos são introduzidos sem preposição ou com preposição. Observa aqui o exemplo. Professora, mas agora nós vimos que os verbos eles são diretos e indiretos. E aí ele tem essa terceira classificação, sim. Os leitores escreveram. Escreveram o quê? Escreveram cartas. Então, se esse enunciado terminasse aqui em cartas, essa classificação seria feita da forma o quê? Seria feita da forma direta, certo? Mas não precisou de preposição, então seria direta. Mas o enunciado continua. Então, os leitores escreveram. Quem escreve, escreve algo. O que eles escreveram? Cartas. E quem escreve essas cartas, escreve para alguém. E para quem eles escreveram? Para os jovens. Observa aqui, então, que dentro desse mesmo enunciado nós temos duas caracterizações, duas relações. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, para resumir, você iria dizer que esse enunciado apresenta verbos bitransitivos, certo? E aí nós vamos continuar. Além de ser classificados como intransitivos e como transitivos diretos e indiretos, os verbos também podem ser de ligação. Essa é fácil. Verbo de ligação é aquele que vai ligar um elemento ao outro. Isso mesmo. O verbo de ligação é aquele que vai expressar um estado. E esses verbos vão ligar quem? Vão ligar o sujeito aqui, tá? Vão ligar o sujeito, os leitores, a uma característica, como esse sujeito ficou. Então, aqui nós temos o verbo de ligação ficar. Por que ele é um verbo de ligação? Porque ele está apenas falando da característica, ele está ligando como o sujeito ficou mediante alguma situação, né? E aqui nós vamos ver o sujeito leitores, o VL, que é o verbo de ligação, e o indignados, que é o predicativo do objeto, é o elemento que está estabelecendo relação aqui, ó. Como foi que alguém ficou? No caso, os leitores ficaram indignados. E é por isso que esse verbo ele é VL, que é um verbo de ligação. Ele não está apresentando uma ação do sujeito, mas ele com certeza sofreu alguma ação e ficou indignado. Então, os verbos de ligação vão expressar como a pessoa ficou, ou seja, o estado. O leitor poderia ter ficado triste, poderia ter ficado alegre, poderia ter ficado tantas outras coisas, tantas outras características, né? Então, triste, alegre, contente, indignado, cansado. E aí você percebe que esses verbos de ligação vão estar falando do estado, como o sujeito fica. Nós vamos agora entender um pouquinho mais, né? Exercitando. É importante que você, ao estudar um assunto, você exercite, você tente resolver
algumas atividades que são propostas, tá? Mas esse resolver, ele necessita que você se detenha em, de fato, analisar. Olha aqui como eles estão pedindo aqui. Classifique as formas verbais destacadas a seguir, considerando a sua função. Então, de que nós estamos falando? Do verbo. Então, vejam que na letra A, B, C e D, nós temos verbos destacados em vermelho. E aí você vai classificar a função do verbo andar. Este verbo aqui, no caso, aquele homem anda preocupado, é um verbo de ligação, está ligando, tá? Aqui a ação do sujeito, aqui o estado, o estado do sujeito. Já neste outro enunciado, ele está dizendo que ele anda depressa, que ele não anda devagar. Então, aquele homem anda depressa. É verbo intransitivo. Por quê? Porque o complemento, o enunciado ele está claro, ele não precisou de complemento. Está definindo aqui o que o verbo está fazendo. A ação que o sujeito sofreu foi o quê? Aquele homem anda depressa. O verbo andar está estabelecendo como é que esse homem anda depressa. E aí, neste caso aqui, ele é intransitivo. Por quê? Porque este enunciado envolve apenas o sujeito. Esses verbos não precisam de nenhum complemento. E assim sucessivamente. Analise e tente entender. E se não entender, retome o estudo. E vamos que vamos. Aí nós vamos para o último enunciado. O homem da pasta preta ficou emocionado. O homem da pasta preta ficou triste, o homem da pasta preta ficou zangado, o homem da pasta preta ficou decepcionado. Não, ele ficou emocionado. Então, observem que todas essas características, do sujeito aqui, o homem, eles estão fazendo com que você entenda que o sujeito aqui, no caso homem, ele não praticou uma ação. Sim, ele viu alguma coisa e ficou decepcionado, tá? E nesse outro enunciado aqui, o homem da pasta preta ficou em São Paulo. Observa que é o mesmo verbo, tá? E aí a mesma conjugação, só que aqui ele já está expressando uma ação. Com certeza ele foi a São Paulo e lá ficou. Por isso que ele é verbo intransitivo, ele não precisa de nenhum complemento. E é isso, meninos. Eu espero que tenham entendido, tá? E aí eu peço que vocês não deixem de fazer os exercícios das páginas 68, 69 e 70. Qualquer coisa é só me procurar que a gente vai continuar. Então agora vamos entender como classificam-se os verbos transitivos indiretos. O que de fato são esses verbos indiretos? São aqueles que necessitam de um complemento para fazer sentido, exigindo assim o uso de uma preposição. Vejamos que os verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição, eles têm um sentido completo em si. Já os verbos transitivos indiretos, eles necessitam, tem que haver uma preposição. É importante lembrar que para entendermos melhor a classificação desses verbos, você precisa retomar o estudo sobre preposição, para que serve, quais são, qual a função delas, ok? E aqui nós vemos que esse enunciado, logo aqui de vermelho, observa que a palavra preposição, tá? Preposição com, está ligando o verbo transitivo indireto ao objeto indireto. Neste caso, o objeto indireto, o jornalista, está pedindo, ele necessita de uma preposição para que ele tenha um enunciado completo, um sentido completo, que não deixa margem para entendimento. Os leitores simpatizaram com o jornalista. Quem simpatizou? Com quem? Os leitores. Com quem eles simpatizaram? Com o jornalista. Observa aqui os leitores, o sujeito. Nós temos aqui simpatizar, que é o verbo transitivo direto. Quem simpatiza, simpatiza com algo ou com alguém. E aí, esta preposição vai nos interpelar a ideia de quê? De que esse
verbo transitivo indireto precisa de outro auxílio para completar o sentido. Os leitores simpatizaram. Simpatizaram com quem? Com o jornalista. Então, o verbo simpatizar, ele pede o auxílio dessa preposição para que o sentido fique completo. Dessa forma, quando há uma preposição, aí você já perceba aí que se há preposição, o verbo é classificado como verbo transitivo indireto, tá? E lembrando que a palavra transitividade é uma coisa que passa de uma fase ou de um lugar para o outro, ou seja, ele transita ou não transita. Neste caso aqui, dos indiretos, eles para transitarem, eles precisam da preposição. E é essa forma que você vai estar estabelecendo para entender melhor isso aí. Então, já falamos sobre a transitividade direta, indireta e intransitiva. Agora nós falaremos sobre a transitividade direta e indireta. Em alguns casos nós vamos encontrar esse termo denominado como bitransitivos, ou seja, são os verbos que admitem as duas transitividades. Então, o que são verbos transitivos diretos e indiretos? São aqueles que estabelecem duas relações, por isso que são chamados de bitransitivos, e seus complementos são introduzidos com ou sem a preposição. E aí, nesse sentido, nós vamos analisar o enunciado. Os leitores escreveram cartas para os jornais. Observem aqui que nós vamos estar estabelecendo a mesma relação. Os leitores são o que? É o sujeito. O verbo transitivo direto e indireto é escreveram. Por que ele é direto e indireto? Porque ele está estabelecendo relação entre quê? Entre ele e o sujeito. Aí logo em seguida nós temos o objeto direto. O que é o objeto direto? Aquele que vai requerer ou não uma preposição. Neste caso aqui nós temos a preposição para, tá? E essa preposição ela vai interligar, ela vai permitir que este verbo transite entre um enunciado e outro. Transitividade é isso, é quando o verbo consegue estabelecer uma transitividade de sentido, de ideia, e para que ele esteja completamente completo. Aí nós temos aqui a preposição para, e essa preposição para, ela vai determinar que este enunciado também pode ser classificado como a classificação como transitivo direto e indireto. Por isso que ela está aqui, porque ela apresenta os dois elementos, o verbo transitivo direto, bem como o verbo transitivo indireto. Então é isso, a classificação quanto à transitividade. Lembra que para haver a transitividade tem que haver relação com o verbo, tá? E o seu complemento, no caso aqui é o objeto indireto. E essa transitividade ela acontece das duas formas. Ela acontece, na verdade, com o verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, com o verbo transitivo indireto, que ele vai precisar da preposição, e neste caso aqui, com os dois verbos.